Gente, dentro do curto período de tempo que nós temos, vou tentar condensar o módulo 13, 14, 15, 16 e, se possível, 17 numa aula só, tá? Aí depois a gente resolve os exercícios e qualquer dúvida a gente tenta ir sanando no decorrer das aulas. No módulo 13 está falando da economia, a sociedade açucareira e a pecuária. Então vamos direto no ponto, tá? Naquilo que cai em vestibular, porque infelizmente corremos contra o tempo, né? Então vamos lá. O que interessa, o que mais interessa, né, o grosso aí, o cerne desse módulo 13 aí. Então, a gente está falando da economia açucareira, da civilização do açúcar propriamente dita, né? Então, a grande lavoura, ela era no Brasil, depois do pau-brasil, as primeiras décadas, se instala aqui a economia açucareira. Então, o sistema de plantation, que é mão de obra escrava, latifúndio, monocultura e a economia extrovertida, agroexportadora, né? Visava o mercado externo. Dentro dessa condição de produção de açúcar, o Brasil vai ter uma formação social muito peculiar. E a formação social do Brasil está relacionada diretamente aí à grande propriedade, ao latifúndio, à propriedade de açúcar. Então nós vamos ter uma pirâmide social, né, basicamente com dois estamentos. No topo da pirâmide social nós vamos ter os proprietários rurais, né, os senhores de engenho, a sua família, os seus agregados, e na base da pirâmide, a maioria, né, a grande maioria, os escravos, tá? Escravos de origem negra. Vai ter escravo indígena? Vai ter esporadicamente, contrariando a igreja, a Companhia de Jesus, tá? Mas o grosso no Brasil escravocrata é a escravidão negra. O indígena, depois ele passa a ser uma eventualidade, mas sempre num caráter meio que legal, não quisto, né? Até porque vai se formar uma classe de traficantes de escravo africano que vão se opor à escravização indígena, logo, porque eles lucram com a escravização negra. Então, a agricultura nessa fase açucareira vai ser a monocultura, vai ter uma pequena roça, uma agricultura de subsistência, né, para os moradores daqui. E o que é interessante também falar, que paralelo a isso vai ter a pecuária, que é uma cultura subsidiária, ou seja, ela é desenvolvida para atender às necessidades da cultura açucareira. Então, as áreas mais nobres, vamos dizer, os terrenos mais nobres são os terrenos ao longo da costa, litorâneo, onde vai estar a plantação do açúcar, do produto nobre que vai ser exportado, e no interior, mais interiorano, né, principalmente ali junto com o Rio São Francisco, né, tanto que o Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais, vai ter a produção ali, a criação de gado, a pecuária, para atender a demanda dessa atividade açucareira, tanto em alimento como em força motriz, tá? Para moer engenho, para carregar carga e etc. Tá? Então, basicamente é isso que vocês têm que saber da economia açucareira, tá bom? Economia, você já sabe para que é, agroexportadora, atender mercado externo, a sociedade, uma sociedade estratificada, sem mobilização social, tá bom? E uma sociedade também patriarcal, isso é interessante saber, endogâmica, onde os casamentos se dão dentro da mesma classe social, muitas vezes em famílias, tá? Dentro de uma família nuclear, e é isso, tá bom? Isso vai até o século XVII, e depois começa a cair o preço do açúcar, por uma série de razões que nós já estudamos, e Portugal precisa achar uma alternativa, e a alternativa que vai surgir vai ser a mineração, século XVIII, o século do ouro. Então, quando cai o preço do açúcar, Portugal consegue ascender a sua economia através da mineração. E a mineração é um capítulo que nós discutiremos depois.
correto? E agora a União Ibérica e as invasões no Brasil colônia. União Ibérica, vocês já estudaram, né? 1580, 1640, quando o Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir, lá no norte da África, é derrotado pelos mouros, ele some na batalha e não tem uma sucessão na coroa. E quem eles vão conseguir, quem que eles vão chamar, vai ser um avô, um cardeal, avô do Dom Sebastião, e que também muito idoso, fica por 2 anos na coroa e ele morre. E o próximo a ascender a coroa seria o rei da Espanha, que era o parente mais próximo da dinastia portuguesa, tá? Então aí vai ter a união de Espanha e Portugal, período chamado período filipino, né? Do rei do Dom Felipe, tá bom? E aí tudo que é português passa a ser espanhol, inclusive as colônias portuguesas, né? No caso o Brasil, tá? Então a dinastia Habsburgo, que é a dinastia desse período, do período filipino ou do período de União Ibérica ou União Peninsular, é a mesma coisa. Então tudo isso passa para o domínio da Espanha, dessa dinastia de Habsburgo. Vai ser a dinastia mais poderosa, ela vai dominar vários territórios, não só na Europa, como também na América, né, nas colônias de Portugal e Espanha. Correto? Então, esse período filipino é interessante você saber dessa União Ibérica, tá? Portugal vai ter uma relativa autonomia administrativa. Entretanto, ainda está sob o domínio da Espanha, tá? Como eu já falei outras vezes, Portugal herda nesse período de União Ibérica, também os inimigos que eram da Espanha também passam a ser inimigos de Portugal, por conseguinte, do Brasil, tá? E um deles vai ser a Holanda, os Países Baixos, né, como é chamado. E a Holanda vai invadir o Brasil, tá? Uma dessas invasões lá em Pernambuco, tá? Onde foi fundado o chamado França Equinocial, tá? Isso é invasão da França, da Holanda eu falo depois. Em Pernambuco, a França Equinocial, que vai ser de 1612 a 1615, né? É formado um pequeno povoado lá, mas período muito curto, não tem muita duração. Agora os holandeses, que são inimigos aí da Espanha, que Portugal herda também, né, como inimigo ferrenho, eles vão invadir o Nordeste açucareiro, tá? E vão permanecer no Nordeste açucareiro por um bom tempo, inclusive tendo muito lucro do açúcar aqui do Brasil, tá? E vão acabar agradando aos colonos, né, através da administração nassalviana do Maurício de Nassau, que vocês também já estudaram. Então, invasões inglesas também acontecem, mas as invasões inglesas não é para ocupar território, como foi a França e nem a Holanda. É mais incursão de pirataria, né, os corsários, né, melhor dizendo, que são os piratas legais, os piratas que têm a carta do corso, tem autorização do rei da Inglaterra para poder fazer saque, pilhagem, né? Então, essas três nações são as principais. A França, a Holanda, França no Maranhão, a Holanda por um bom tempo no Nordeste açucareiro e a Inglaterra fazendo pilhagem, principalmente na capitania de São Vicente, ali, né? Eles atacam, levam o que podem e voltam para a Inglaterra, tá bom? Bom, então após as invasões, né, Brasil holandês, etc., nós vamos ter agora no capítulo 15, o módulo 15, que fala da expansão territorial, bandeirismo e jesuítas. O que tem a ver bandeirismo e jesuítas com expansão territorial? Lembre-se que o território é até o Tratado de Tordesilhas, né? Só que o bandeirismo, principalmente a vertente bandeirismo de apresamento, que era o bandeirismo que ia pegar índios, né? Até para usar como escravo na capitania de São Vicente. Quando eu falo de bandeirantes, pessoal, estou falando de São Paulo, tá? Bandeirantes é só São Paulo. Quem é os bandeirantes são os paulistas. O pessoal que sai de São Vicente
e adentra o interior do Brasil. Essa busca por apresamento de indígenas, essa busca por metais preciosos, drogas do sertão, etc., faz com que os bandeirantes não respeitam a linha de Tordesilhas e adentram. Isso vai criando núcleos urbanos, isso faz com que o território português na América vai se ampliando. Tá? Só que nesse período de domínio filipino, se Portugal e Espanha é a mesma coisa, o Tratado de Tordesilhas não tem validade. Tá? Então, o que acontece? Vai formando núcleos urbanos, além de Tordesilhas. Quando tem a restauração portuguesa, quando volta a ser Portugal outra vez, a partir de 1640, o Tratado de Tordesilhas volta a valer novamente, mas aí então já tinha sido avançado. Perfeito? Então, o Bandeirantes é um dos elementos responsáveis pela expansão territorial brasileira. Outro elemento também muito significativo são os jesuítas, que vão fundando missões, né, as missões religiosas, que também adentram o interior atrás de formar aldeias, né, as reduções ou missões religiosas, missões jesuíticas, tá? Não considerando, avançando o Tratado de Tordesilhas e indo território adentro, tá? Só para fazer uma distinção muito rápida de bandeiras e entradas. As bandeiras, como era iniciativa privada, eles não respeitavam Tordesilhas e entravam. As entradas é uma definição só conceitual mesmo. As entradas, como eram oficiais, expedições oficiais, elas tendiam a respeitar Tordesilhas, tá? Lembra da dificuldade de saber, Tordesilhas é uma ilha imaginária, lembra da dificuldade de saber onde que passa essa linha, tá? Mas, tudo bem? Avançando. Bom, pessoal, após a restauração, né, 1640, começa a surgir aí, nós vamos dar margem aí para o que nós vamos chamar de movimentos nativistas, tá? São movimentos que vão, após a restauração, a expulsão dos holandeses, né? Os holandeses vão para as Antilhas, começa a produzir açúcar, o açúcar antiliano começa a concorrer com o açúcar brasileiro, os holandeses têm mais know-how na produção do açúcar, então isso faz com que o açúcar brasileiro comece a perder competitividade, né? Além das Antilhas estar mais próxima da Europa. Então, após a restauração, uma vez que o açúcar começa a entrar em decadência, né? Começa a surgir, a metrópole começa a acirrar a fiscalização. Ela não quer perder dinheiro, ela quer mais taxa, mais fiscalização, um enrijecimento do pacto colonial. Tá? Esse enrijecimento vai fazer com que apertou muito os colonos vão começar a se rebelar. Mas não se rebelar em prol de uma independência, não é isso. É em prol de questões locais, tá? De questões muito localizadas, muito regionais, contra os abusos metropolitanos, contra o excesso de fiscalização, o excesso de tributos que a metrópole começa a pôr na colônia. Então isso surge movimentos de rebelião, movimentos de contestação, chamados movimentos nativistas. Movimentos nativistas, guardem, eles não querem independência, eles não são movimentos emancipatórios. Eles só se contestam se rebelam contra o abuso do fiscalismo colonial, o abuso colonial, seja através de impostos, rigidez no pacto colonial e etc. Tá? Então vai surgir vários deles, a revolta dos Beckmans, lá no Maranhão, vai ter a Guerra dos Emboabas, em pleno Minas, em pleno período da economia mineradora. Então, a revolta do Felipe dos Santos, né, que é também chamada Revolta de Vila Rica, também em Minas Gerais, dentro desse contexto do ouro, do círculo do ouro. Então é interessante vocês estudar cada uma dessas revoltas, saber onde elas ocorreram, essas revoltas nativistas, e as características dela. Característica específica, a geral, que é essa que pede mais em vestibular, é essa. São revoltas contra o abuso metropolitano, sem questionar o pacto colonial. Eles questionam até o abuso, o acirramento, o enrijecimento, mas eles não querem um rompimento, tá?
de metrópole fundar um novo país. Eles não querem isso, não é emancipatório, tá? E agora, pessoal, uma vez falado dos movimentos nativistas, ainda dentro dos movimentos nativistas, né, concomitantemente, como a Revolta Filipe dos Santos, que é de Vila Rica, dos Beckmans, a Guerra dos Emboabas, que é em Minas Gerais, tá? Então é um período, no período da economia mineradora. Então o açúcar entrou em decadência, o ouro começou a ascender, século XVIII, lembre-se disso, século do ouro, no Brasil, século XVIII é o século do ouro, tá? E os bandeirantes, mais uma vez os bandeirantes, que encontram essas minas de ouro, né? Uma coisa que Portugal estava procurando lá em 1500 foi achar só no século XVIII. Encontram nas Minas Gerais. E depois, por causa da Guerra dos Emboabas, que vocês vão estudar, os bandeirantes adentram mais ainda, eles são expulsos de Minas Gerais e adentram mais para o interior, e lá é onde está Mato Grosso, Goiás, acham ouro lá também. Então, século XVIII, século do ouro, economia mineradora, tá? Lembre-se, nós estamos falando de colônia. Tudo que se produz aqui visa exportar, tá? Não há um mercado interno. Dentro da economia mineradora, é interessante falar de uma estratificação social. Ao contrário do açúcar, onde havia fazendeiros, né, grandes proprietários e escravos, agora na economia mineradora vai começar a haver outras camadas sociais. Por quê? Para você extrair minério, você não precisa necessariamente de grande propriedade de terra, você não precisa de uma estrutura de engenho, de maquinário. Então, nada impede que um indivíduo só com uma peneira vai lá e tente extrair ouro. Ou se ele tiver escravo, é mais fácil. 10 escravos ele conseguiria já tirar uma quantidade de ouro significativa. Isso faz com que vai surgindo umas classes intermediárias e que também vai urbanizando o interior do Brasil. Haja vista lá Vila Rica, né, que é Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, são cidades que vão surgindo em virtude dessa mineração, tá bom? Dizem que até a classe média, a origem da classe média brasileira, né, se dá aí na mineração. Vai surgindo uma classe intermediária entre grande proprietário e escravo, tá bom? Então é isso, século XVIII, século do ouro. Vamos fazer as questões desses módulos, tá? Do módulo 13 ao módulo 17, correto? E aí, resolvendo as questões, vai ficando mais fácil. Tá bom? Eu dei os conceitos gerais de cada tema, e vocês agora, através da leitura atenta, vão pegando as firulas, né? as especificidades de cada contexto. Mas o importante é saber a linha mestra, por que aconteceu, tá? E as particularidades são detalhes. Tá bom? Então a gente continua na próxima aula e façam as questões, por favor, não deixem de fazer as questões. São elas que vão atinar para dúvidas, e é aí que você vai fazer com que você procure as respostas, e aí você estuda mais ainda, tá? Porque dúvidas sempre vão surgir, por mais que você estude, as dúvidas sempre existirão, tá? E é através da dúvida que você aprende. É só isso. Você só erra, você só aprende errando. É erro e acerto. E cada vez você vai se aprimorando mais. Tá bom? Bons estudos e até mais.